Durante o mês de agosto, foram realizadas diversas ações educativas voltadas para ciclistas e a valorização da faixa de pedestres. A iniciativa visa reforçar os cuidados no trânsito e faz parte do cronograma anual da campanha educativa de trânsito fornecida pelo Conselho Nacional de Trânsito. Com o tema central, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas, a campanha incentiva todos os condutores a respeitarem o pedestre e, do mesmo modo, faz com que todos os pedestres procurem sempre a faixa para atravessá-la. E para falar a respeito desse tema tão importante, eu converso agora com Fábio Campos, que é educador e especialista em trânsito. Fábio, muito bom dia. Bom dia, Denise. Satisfação estar com vocês ao vivo, falando de um assunto que envolve todos nós, né? Então, a todo momento nós somos pedestres, às vezes conduzindo algum veículo, mas somos pedestres e também ciclistas, né? Importantíssimo, Fábio. E também esse horário especial, né, ao longo do mês de agosto, direcionando de fato esses dois sujeitos do trânsito, ciclistas e pedestres, e esse respeito por parte de todos nós. A intenção do próprio CONTRAN, Fábio, em proporcionar temas tão necessários como esse para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Fala um pouquinho mais sobre essas ações que elas passam por todos os meses do ano, mas agora então focando nesse olhar especial para ciclistas e pedestres, Fábio. Então, Denise, o CONTRAN, né, já publicou uma resolução, né, tratando as campanhas permanentes, né, do ano seguinte. Então, nesse ano aí temos aí, finalizando agora em agosto aí a questão da campanha, que é tratar sobre os ciclistas e as faixas de pedestres, né? Depois ele continua falando também de pedestres em setembro, aí já vem logo aí a Semana Nacional do Trânsito também, e a proposta é isso, para que todas as entidades, né, as escolas públicas, estaduais, os órgãos de trânsito, as empresas e fóruns profissionais de trânsito e os cidadãos tenham a preocupação de entender esse modelo que existe hoje, que é o ciclista. E claro que a proposta do Denatran está despertando, né? Apesar que ainda estamos em período de pandemia, ainda muitas ações não podem ser realizadas, até pela questão do contato próximo das pessoas. E eu busquei, inclusive, em mês de agosto agora, e em alguns pontos da cidade, abordar alguns ciclistas, porque a proposta desse mês, né, é perguntar para o ciclista, né, dos seus deveres. Porque direito, muita gente, a princípio, é só que eles cobram, eu tenho direito a isso, aquilo. Tá, e o teu dever de cumprir, né? O teu dever, por exemplo, para o ciclista, que é o foco esse mês, o ciclista tem que ter noção que ele precisa estar circulando na via pública, sempre respeitando as regras, ele tem que parar nos semáforos, ele deverá desembarcar da bicicleta ao atravessar uma faixa pedestre, ele deverá andar sempre um atrás do outro, ele deverá andar com roupas claras, respeitar as pessoas nas calçadas, que tem lugares que não tem espaço para a bicicleta andar, eles andam pela calçada. Tudo bem, tudo isso é possível, mas o ciclista precisa entender que a prioridade são as pessoas. E se ele está de bicicleta, então tem que ter todo esse cuidado com as pessoas. Então, a proposta desse mês foi falar com os ciclistas, né, se ele realmente sabe dos deveres que ele tem que estar praticando. E não é tão fácil assim, Denise. A gente até teve no Papo Ramiro Hideg abordando um grupo de ciclistas, assim, e todos assim muito eufóricos, querendo logo ir pedalar, não, vamos lá, porque é saúde, tudo bem. Mas ainda é uma realidade que a gente precisa buscar, que é que eles entendam que precisam também cumprir regras, que eles são frágeis, que eles participam de acidentes, que é uma construção. Acho que a proposta do CONTRAN esse ano é trazer que todo mês, né, as entidades, os órgãos, consigam aí criar palestras, abordagem, para humanizar, para entender que, por mais que o ciclista ele é menor, ele tem deveres, então ele precisa também respeitar para que ele possa também ser respeitado. E eu acho que isso é uma crescente. Eu acredito que quando as coisas começarem realmente a voltar à sua normalidade 100%, que a gente possa realmente fazer eventos, fazer seminários, fazer palestras, vai ser muito melhor. Mas é importante isso, não pode deixar também de fazer essas campanhas. E enquanto isso, também aproveitamos espaços como esse para colocar esse assunto em pauta e aí, claro, levar essa informação
precisa informação necessária para o maior número de pessoas. Por exemplo, Fábio, é comum aqui em Blumenau a gente ver ali ciclistas utilizando os corredores exclusivos de ônibus. Isso é permitido? Qual é a orientação para os ciclistas que estão nesse espaço? A lei, né, a lei específica, ela dá exclusividade para o ônibus. Em alguns momentos ela libera para a circulação de demais veículos, e a bicicleta ela é um veículo também. Então, ele pode andar assim. Eu acho também, assim, do meu ponto de vista como educador, Denise, eu acredito que a faixa de ônibus seria um ótimo lugar para os ciclistas, porque como a faixa de ônibus ela fica uma grande parte do tempo ociosa, né, o ônibus não passa muito, com muita frequência, e é um local específico ali. Eu acredito que se a gente usar como modelo aí a Europa, né, o exemplo de Londres, que quando o ciclista ele invade uma faixa de ônibus, o ônibus anda de acordo com a velocidade da bicicleta, ele não expulsa ela dali. Então isso é um trabalho que deve ser feito com as empresas de ônibus, que quando tiver um ciclista na faixa de ônibus, ele está ali apenas por um certo trecho, um certo momento, até ele pegar uma ciclofaixa, uma calçada larga. Eu tenho sempre defendido que é importante, sim, que os ciclistas andem na faixa de ônibus, até para termos aquela harmonia, o respeito, e sem deixar bem claro que entre os carros seria muito mais seguro na faixa de ônibus. Só que, lembrando, né, precisamos fazer com que o motorista de ônibus entenda que aquele ciclista está ali por um certo período, um certo trecho, alguns metros, e aí o ciclista, sabendo disso também, ele vai sair da faixa de ônibus para que o ônibus continue sua viagem. Eu acho que isso é uma evolução que Blumenau deveria praticar e sair na frente, porque as grandes cidades hoje têm faixa de ônibus e estão criando esse compartilhamento com os ciclistas. Você lembrou muito bem, Fábio, bicicleta é um veículo. E aqui a gente encontra em Blumenau também, nas cidades da região, vários modelos desse tipo de veículo, vários modelos de bicicleta, inclusive motorizadas, elétricas, e tem regras diferenciadas, tem situações que permitem e também não permitem, dependendo da escolha desse tipo de veículo, quando a gente relaciona essa pessoa no trânsito, Fábio? Tem, Denise. Por exemplo, a bicicleta, que ela é propulsão humana, ela tem os equipamentos de uso obrigatório do ciclista, que é o capacete. A bicicleta tem que ter a campainha, tem que ter a luzinha piscando tanto na frente quanto atrás. Isso é o ciclista propulsão humana. As bicicletas motorizadas, né, além de equipamentos que seguem o mesmo padrão, vai mudar um pouquinho o capacete. Tem que ser um capacete automobilístico. Por exemplo, quem tem um patinete, quem tem um ciclomotor, vai ter que usar um capacete automobilístico, não um capacete para ciclista. E essa bicicleta motorizada, esse condutor tem que registrar esse veículo, tem que regulamentar ele, tem que placar ele, tem que colocar, e tem que ser habilitado e tem que andar entre os carros. Então, tem diferença, sim, tem diferença, tá? Os ciclomotores são veículos que são tratados com uma propulsão aí automotor ou elétrica. Eles precisam de documentação, de emplacamento, habilitação e capacete automobilístico. Deve seguir a mesma regra das motocicletas. A bicicleta propulsão humana, tem as exceções, que pode andar nas calçadas se tiver espaço para o ciclista. Às vezes as calçadas são compartilhadas com as pessoas, com os pedestres. Quando não tem essas faixas, ela não pode, o ciclista, andar entre os carros, ela tem que andar sempre na direita. Então existe cada tipo de modelo de veículo, nesse caso motorizado, elétrico e propulsão humana, cada um tem uma regra. O importante, Denise, é entender que muitos que pedalam ou conduzem esses veículos de duas rodas motorizadas, eles não têm nenhuma capacitação, né? Não é nem habilitado, nunca passou por uma autoescola, nunca foi abordado por um agente de trânsito, um policial militar que pode orientar sobre segurança, e acaba as pessoas andando de qualquer forma, e isso gera, infelizmente, aí, acidente, infelizmente, às vezes, com óbito. E quanto aos motoristas, Fábio, qual é a distância, né, que devem manter do ciclista para realmente proporcionar a segurança maior no trânsito? Para você que está no automóvel agora, no seu caminhão, no seu ônibus, quanto mais distante ficar do ciclista, melhor, porque ele pode fazer algum gesto com o braço de mudança de faixa, quanto mais distante, melhor. Agora, quando vai ultrapassar o ciclista, né, a lei prevê, em média, 1,5 metro de distância, ao ultrapassar. Então, sempre ultrapasse longe, por quê? Porque dependendo do veículo que está ultrapassando essa bicicleta, ele pode ser grande, e existe um vácuo, né? Existe aí uma situação que entra a física, que ele pode sugar essa bicicleta para debaixo do veículo,
E muita gente acha que ele vai empurrar ele para fora, pelo contrário, ele vai trazer para debaixo do veículo. Por isso que a lei prevê 1,5 m a ultrapassar. E ao estar atrás de um ciclista, quanto mais distante, melhor. Quanto mais você anunciar que está atrás, melhor. Às vezes, uma buzininha bem leve, para ele saber que está atrás, para ele também entender que ele precisa ir um pouco para a direita. Essa relação entre os automóveis com o ciclista, ela tem que ser praticada, Denise, é ouvir, é ser visto, é agradecer, é ser paciente, porque o ciclista também é propulsão humana, ele está exercendo força, às vezes não está ouvindo, né, o barulho dos carros, mas é uma questão que comportamento no trânsito é a palavra-chave, tem que ter comportamento seguro no trânsito. É verdade. Bom, com o trânsito cada vez mais caótico, cada vez mais turbulento aqui na nossa cidade e região, Fábio, especialmente em Blumenau, diante de tantas obras que estão acontecendo, também é comum a gente, por exemplo, ver aqui em horários do meio-dia, final de tarde também, a entrega de produtos, principalmente na linha de alimentação, feita por ciclistas. E aí a gente percebe assim que alguns ciclistas correm contra o tempo para poder fazer essas entregas. E aqui vale também essa orientação para esses profissionais, para esses trabalhadores que estão usando a bicicleta naquele momento como também instrumento de trabalho para zelar pela vida deles e, mais do que isso, por esse momento de encontro com pedestres no nosso trânsito aqui na cidade de Blumenau, né, Fábio? Denise, bem lembrado, essa questão do pessoal que entrega mercadorias, alimentos com bicicletas, né? São pessoas aí que devem ter equipamentos, não somente capacete, equipamentos que são de proteção, que é cotoveleira, joelheira, tornozeleira, proteção de coluna, porque eles andam muito rápido. Na verdade, esse equipamento que eu te relacionei agora, Denise, é para todos os ciclistas que estão na via pública, mas eu sei que muitos não usam. Né? O pessoal mais da Guarda de Trânsito, da Polícia Militar, que usa quando anda de bicicleta. Mas isso era para ser para todos. Mas já para esse grupo específico de entregadores de alimentos e produtos diversos, além desses equipamentos, eles andam rápido, mas tem que lembrar, né, que eles são os mais vulneráveis, né? Estão mais aí expostos a uma lesão, né, a um atropelamento, uma colisão, enfim. Eles precisam ter atenção e respeitar as regras. Eles têm que parar nos cruzamentos semaforizados, porque eles são veículos. Eles têm que anunciar a presença deles, às vezes, com a buzininha na campainha da bicicleta. E o cuidado também, além disso tudo, Denise, a questão da mochila. Uma queda hoje com a mochila dessa que eles levam nas costas, que ela é de isopor, uma queda, dependendo da forma como você cai, você pode lesionar a sua coluna. Tá? Então, além desses equipamentos que é a queda em si só, tenha o cuidado com a queda com a mochila dessas entregas de lanche, principalmente, que são de isopores. A mochila de você leva a sua roupa de muda, né, a sua agenda, até não é tão perigosa quanto essas de entregadores. Então, realmente, é um pessoal que tem que ter atenção. É legal que já existe esse modelo de entrega, isso é interessante, porque é uma inclusão de um novo modelo de entrega, que ele é saudável, o meio ambiente agradece e também chega rápido também com motocicleta. Ô Fábio, e a valorização da faixa de pedestre, outro ponto que também ficou muito evidente ao longo do mês de agosto, durante esse trabalho, né, do Conselho Nacional de Trânsito. E aí essa faixa de pedestre sendo respeitada por parte dos motoristas, ciclistas e, mais do que isso, pelo pedestre em si, né? O que a gente sempre chama atenção, né, as faixas existem, elas estão aí nas esquinas, nos meios dos quarteirões, e ela sempre deverá estar bem manutenida, né, sempre bem clara. Então o órgão de trânsito hoje, o poder público, ele sempre vai manter em boas condições, que isso é um dever, né, uma obrigação dos órgãos, mas tem um lado das pessoas que, ao se deparar com uma faixa de travessia, elas devem se comunicar, né, elas devem esticar o braço, pedir para passar. Sabe por quê? Porque tem muitos locais em nossa cidade, isso não é só uma exclusividade de Blumenau, não, tem muitos locais que o ponto de travessia ainda é escuro, o poste não é suficiente, às vezes a via está em manutenção, às vezes é uma via estreita. Então, isso é a minha preocupação. Às vezes eu passo em algumas ruas que eu fico pensando, a princípio não tem nenhum pedestre, porque alguns pontos, inclusive da Rua Amazônia, por exemplo, que muita gente conhece. Então, além das faixas existirem, as pessoas têm que saber atravessar com segurança, que é anunciar a sua presença, principalmente quem vai atravessar faixas ali na penumbra, na transição entre o dia e a noite, ou a noite, que é onde eu fico mais preocupado com as pessoas, que eu vejo muitos pontos da cidade que o local deveria ser mais iluminado, mas existe a faixa, existe a iluminação, pode ser melhor, e tem que ter o dever do cidadão pedestre se comunicar, chamar a atenção, ser visto, porque se ocorre um atropelamento, o maior prejudicado
é o pedestre. Com certeza. E com esse movimento de veículos, o motorista que parar ali na faixa de pedestre, não basta apenas parar, ele tem que sinalizar. É importante que ele sinalize até para os demais veículos que estão chegando naquele momento também ter ideia o porquê dessa parada e ainda mais valorizarem realmente aquele momento aí de respeito e de segurança para o pedestre, né? Isso, Denise, sempre sinalizar, né? Além da luz de freio que já utiliza os carros, as motos, alguns veículos aí já acionam o alerta, também isso é importante. Quanto mais sinalização, quanto mais chamar atenção, dizendo que, tem alguém querendo atravessar, é melhor, né? E automaticamente sempre quem for parar na faixa de pedestre, que está com seu automóvel, um veículo de 4 rodas, sempre dá uma olhadinha no seu espelho, se não tem motocicleta, ver se consegue mostrar para ele, anunciar para ele que tem alguém atravessando, para não ocorrer aí, infelizmente, aí, alguns atropelamentos que ocorrem com frequência em nossa região. Fábio Campos, educador e especialista em trânsito, conosco aqui hoje na Rádio CBN, trazendo um pouquinho mais sobre a temática, do Conselho Nacional de Trânsito. Durante o mês de agosto, então, foram realizadas diversas ações educativas voltadas para os ciclistas e a valorização da faixa de pedestres. E agora, em setembro, Fábio, então, como você mesmo adiantou aqui para a gente, o pedestre ele continua sendo, tendo um olhar especial por parte dessa campanha educativa, por parte dessas ações do próprio CONTRAN, é isso? Isso, Denise, a ideia é provocar isso, né? Porque a gente sempre percebeu que muitas campanhas é voltada à motocicleta, aos veículos, né? E o Denatran deu um olhar especial às pessoas. Então, o mês de setembro começa já chamando a atenção dos pedestres, né? Sabemos que alguns pedestres questionam porque a minha rua não tem calçada, a calçada é estreita. Tudo bem, tá? Mas nada justifica eu andar causando perigo. Se já é perigoso, então vou ter que cuidar mais ainda, né? Se eu for atravessar uma via, sempre olhar mais 2, 3 vezes, sempre que eu puder fazer a travessia na faixa de pedestre, faço na faixa de pedestre. E, claro, é importante que as pessoas, ao caminhar ou correr na via, sempre procurem correr em horários que tenha iluminação, né, artificial, artificial, que são as lâmpadas aí, os postes. Ter cuidado para só correr mesmo nas ciclofaixas e ciclovias, porque é mais seguro. Então vai dar a questão de a gente chamar a atenção dos pedestres. Então a gente, como eu falei antes, o Denatran foi muito certo quando trouxe essa preocupação para que nós cobramos, né, das pessoas os seus deveres, e não só dizer que tem aquilo, tem aquilo outro. Não, tem que fazer primeiro a sua parte. Então eu tenho que buscar segurança para que eu possa cobrar mais do outro. E assim, né, Fábio, depois de mais de um ano centralizando a educação em casa, envolvendo esses alunos apenas na educação à distância, educação remota, agora as aulas voltando 100%, se observa também, às vezes, até uma desatenção por parte dos estudantes, dos alunos, nessa relação com o trânsito. Então, um pedido aqui da Rádio CBN, um pedido para os pais conversarem mais com seus filhos sobre isso, os professores também colocarem em pauta essa segurança que envolve ali as crianças, os alunos, nas entradas e saídas das escolas, porque é fundamental. Não vamos esperar que aconteça uma tragédia para depois também pontuar esse tipo de questionamento ou de assunto na pauta da imprensa, né? Isso, Denise, com certeza as pessoas, as crianças, os jovens que voltaram para a escola, vem aquela euforia, aquela saudade de estar na escola. Então é tudo muito alegre e às vezes esse excesso cria desatenção, né? Você fica aí com a segurança em risco. E a falta de atenção é o fator principal de atropelamento. Então, realmente é importante as escolas chamarem as crianças e conversar um pouco sobre como que elas devem se comportar na via, ao sair da escola, ao chegar da escola, os pais também. E todos, né, que estão nos ouvindo, né, e chegando no horário de escola, sabe disso. Paciência, tem que esperar que todos atravessem, diminua a velocidade próximo de escolas, porque essa criança que está ali pode ser o seu filho, né, pode ser o seu sobrinho, pode ser seu irmão. Então, não queremos o mal para ninguém. Então, acho que a atenção é constante para que se consiga realmente superar aí e voltar a uma vida normal e cada vez mais com segurança no trânsito. E aproveitar que setembro é um mês de conscientização sobre o trânsito seguro, ainda mais porque 25 de setembro é o dia do trânsito, né, Fábio? Isso, começa no dia 18, vai até o dia 25, é a Semana Nacional do Trânsito. Então, é uma semana muito importante para que a gente possa aí. Teremos aqueles dias específicos, né, que comemorando cada dia o dia do pedestre, ciclista, automóvel, né, das vítimas aí, as memórias das vítimas, dias sem trânsito. Então é uma semana, né, repleta, é um mês todo, na verdade, né, com muita atividade, bem provável aí que o setor público vai fazer ações e esperamos que todo mundo participe, né, que todo mundo coloque a mão na consciência e faça a seguinte pergunta: eu contribuo para um trânsito melhor? E a resposta tem que ser sim. Aí sim faremos uma mudança no nosso dia a dia.
Por falar em participar, ouvintes aqui também participando, e entre eles o Odilon Dalla Costa, colocando o seguinte: como sempre, as informações de trânsito do Fábio Campos são muito valiosas. Apesar da idade avançada, continuo usando a bike. O nosso ouvinte aqui afirmando então que é um ciclista, né? O Odilon Dalla Costa na nossa companhia, Fábio Campos. Pô, que legal, Denise, um grande amigo, poxa, uma grande pessoa, adoro ele, é um cara exemplar, e realmente um baita ciclista, ele, o filho dele também. E é isso, e é tudo que eu falo assim, Denise, eu me inspiro em pessoas que praticam isso. O Odilon Dalla Costa é uma pessoa que eu me inspiro sempre, e que legal que ele fez esse registro aí. Fico feliz que é sinal que a gente está no mesmo caminho, buscando uma segurança viária para que todos possamos ter mais vida longa no trânsito. É isso aí. Fábio, muito obrigada por estar conosco aqui na programação hoje da Rádio CBN. Um bom dia para você. Denise, grato pela oportunidade, a todos um forte abraço, um trânsito mais humano e até breve. Fábio Campos, educador e especialista em trânsito, conosco hoje, então, falando um pouquinho mais sobre as temáticas envolvendo a campanha educativa de trânsito fornecida pelo Conselho Nacional de Trânsito. E com esse tema central, né? No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.